Gênesis capítulo 14. E aconteceu nos dias de Arafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de nações, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admar, e a Semebé, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. Todos estes foram reunidos no vale de Sidim, que é o mar de Sal. Eles serviram 12 anos a Quedorlaomé, e no 13º ano se rebelaram, e no 14º ano veio Quedorlaomé e os reis que estavam com ele, e fizeram os refaíns em Asterote, Carnaim, e os Uzis em Rã, e os Emis em Savé, Quiriataim, e os honreus no seu monte Seir, até Euparã, que fica junto ao deserto. E eles retornaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. E saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admar, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, este é Zoar. E se ajuntaram à batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, e Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus mantimentos, e foram no seu caminho. E eles tomaram Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e seus bens, e partiram. E veio um que havia escapado, e contou a Abraão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Mani, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Ané, e estes eram confederados de Abraão. E Abraão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, e ele armou os seus servos treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Dan. E ele se dividiu contra eles, e seus servos à noite os feriu, e os perseguiu até roubar, que está à esquerda de Damasco. Ele trouxe de volta todos os bens, e também trouxe novamente o seu irmão Ló, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-los depois do seu retorno do massacre a Quedorlaomé, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos.
e lhe deu dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me as pessoas, e toma os bens para ti. E Abraão disse ao rei de Sodoma: Eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, que não tomarei nenhum fio, nem a correia de uma sandália, e que não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas: Eu enriqueci a Abraão. Salvo tão somente os que os jovens comeram e parte dos homens que foram comigo. Ané, Escol e Manre, que eles tomem a sua parte.